Graça e paz, irmãos. Como é que foi o final de semana de vocês? Foi um final de semana bom, né? E hoje eu venho aqui para alegrar o coração de vocês, né, com uma nova palavra, né? A palavra de Deus, né, que é eficaz para a nossa alma, né? E vamos com a palavra de hoje. A palavra de hoje será sobre descendentes de Isaac. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aqui nós vamos começar a contar a história de um grande ícone, né? Como foi Abraão, Isaac, agora e já estava começando a contar a história do outro ícone, né? O ícone que vai nascer, né? Que vocês vão ver, né? Que vai ser Jacó, né? Vocês vão até rir do jeito que ele nasceu, né? E a história foi mais ou menos assim, né? Diz que a descendência de Abraão, né? A descendência de Abraão era Isaac. Isaac, né, que era filho de Abraão. Isaac, aos seus 40 anos, ele se casou com Rebeca, né? E que diz, ele foi buscar Rebeca para ser sua esposa aos 40 anos, né? Por isso que diz, né, a gente não pode ser ansioso por nada, né? Porque nós vamos ver aqui na leitura da Bíblia que os profetas começaram a sua jornada com altos anos de idade, né? Pode ver, né? O Jacó com 40, Abraão também começou sua jornada com 70 anos também, né? E todos que diz não tiveram pressa, né? Tipo, só foram esperar em Deus, né? E Deus que diz prosperou ele, né? Até Noé, né? Noé começou com cento e poucos anos, mais ou menos, a sua jornada com Deus, né? E que diz a palavra de Deus é eficaz, né? E que diz o Deus é fiel, né? E cumpre tudo, né? E daí diz que orou para Deus, né? Porque essa mulher não podia ter filhos, né? E daí Deus ouviu a oração de Isaac e eis que Rebeca concedeu, né? Deu à luz, né? E dentro do ventre dela, ela deu à luz a gêmeos, né? E diz que dentro do ventre dela eles estavam se pegando, os neném ali dentro se pegando, né? Brigando dentro do ventre dela, né? E certo, dava muita dor nela, né? Daí ela disse, né? Por que que eu existo, né? Por que que eu vivo, né? Daí ela consultou o Senhor, né? O Senhor disse, né? É que dentro do teu ventre estão aí duas nações que nascerão de ti e se dividirão, né? Separarão as nações, né? E uma nação será mais forte do que a outra, e o mais velho servirá ao mais moço, né? O mais velho servirá ao mais moço, né? E daí foi passando o tempo, e eis que ela deu à luz, né? Daí primeiro nasceu, e eram gêmeos, né? Eram dois, né? E primeiro nasceu um bebê, né? Nasceu o bebê ali e nasceu com um ruivo, né? Bebê ruivo, cheio de pelo, né? É bem peludo, né? E daí eles deram o nome dele de Esaú. Esaú era filho de Isaac, né? Esaú. E daí depois nasceu o outro, né? E eis que o outro, aí a história é engraçada, né? Presta atenção. E eis que o outro nasceu agarrado no calcanhar do outro irmão, de Esaú, né? E daí esse ele deram o nome de Jacó. Jacó, que é o grande ícone que nós vamos ver, né? O ícone, né, da Bíblia, né? Jacó tem uma história a primeira vez que eu li para contar o testemunho para vocês, né? A história que me achei mais ali, né? Não sei porquê, né? Mas é uma história do Jacó, é uma história bem que diz de lutador, né? De guerreiro, né? Vocês vão ver, né? Mais para frente, né? Não vou contar agora, senão vai estragar o acontecimento mais para frente, né? Mas só conto que a história de Jacó é bastante interessante, né? A história de Jacó
ela vai se refletir até no Egito, né, no grande Egito, né, e que diz a palavra de Deus é sempre eficaz para nós, né, sempre nós devemos buscar a Deus, né, para confortar nossos corações, né, que nossos corações, eles são nossa alma, né, se o coração for bom, a alma é boa, né, mas se o coração for mal, a alma também não é boa, né, e que diz a gente também temos que se alimentar de coisas espirituais, né? Porque diz o que nós vemos, o coração sente, né? Se nós vermos só coisas incrédulas, nós vamos se alimentar de coisas incrédulas e o coração da gente vai se encher de impurezas, né? Mas se a gente se alimentar da palavra de Deus, a gente vai se encher de paz, né? De paz, de amor e de alegria, né? Porque a palavra de Deus é alegria, né? Não é só que diz, turma, só tristeza, porque dos acontecimentos. Não, não, a palavra de Deus é alegria para nossos corações, né? E paz para nossas almas, né? E reflita nessa palavra, né? E boa noite.